Meu nome é Rosa Helena Machado. Tenho 67 anos. E até 6 meses atrás acreditava que conhecia minha família. Acreditava que meu avô Augusto havia morrido de causas naturais em 1984, que meu pai e seus irmãos eram homens honrados e que nossa família tinha construído sua prosperidade através de trabalho duro e valores sólidos. Hoje, sentada aqui no escritório que pertenceu ao meu avô, cercada de documentos que descobri escondidos no sótão da casa centenária da família, posso afirmar com absoluta certeza que vivi 40 anos numa mentira cuidadosamente construída. A descoberta que mudou tudo começou de forma aparentemente inocente. Em março deste ano, depois de muito adiar, finalmente decidi organizar o sótão da casa da família em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meu avô Augusto Machado havia construído essa casa em 1952, quando seus negócios prosperaram. E desde sua morte em 1984, o sótão permaneceu praticamente intocado, um museu involuntário de décadas de vida familiar. Minha intenção era simples: separar objetos com valor sentimental, documentos importantes para manter, e o resto doar para instituições de caridade, seguindo o exemplo de generosidade que sempre admirei no meu avô. Augusto Machado era conhecido em toda a região, não apenas por sua prosperidade nos negócios. Ele possuía 3 serrarias, 2 fazendas de gado e investimentos imobiliários em Porto Alegre, mas principalmente por sua generosidade com causas sociais e instituições de caridade. Era um homem imponente, de 1,83 m de altura, cabelos brancos sempre bem penteados, bigode cuidadosamente aparado e uma presença que comandava respeito em qualquer ambiente. Mas por trás da autoridade natural estava um homem de coração generoso que financiou a construção de 2 escolas na região. Mantinha uma fundação que ajudava famílias carentes e nunca negou ajuda a quem batesse à sua porta pedindo auxílio. Cresci ouvindo histórias sobre como meu avô havia chegado do interior, com apenas o ensino primário e uma determinação férrea de prosperar. Como havia começado trabalhando numa serraria alheia aos 16 anos, aprendido o negócio desde a base, economizado cada centavo durante anos, até poder comprar sua primeira máquina usada e começar o próprio negócio. Como havia se casado com minha avó Maria Teresa, filha de pequenos agricultores, e juntos construíram não apenas uma fortuna, mas uma reputação de integridade que era respeitada em toda a região sul do estado. Quando minha avó morreu em 1979, aos 69 anos, vítima de um câncer que ela enfrentou com a mesma dignidade que havia enfrentado todas as dificuldades da vida, meu avô ficou visivelmente abalado. Eles haviam sido casados por 45 anos, parceiros em tudo, nos negócios, na criação dos 5 filhos, na construção do patrimônio familiar. Vovó Maria Teresa não era apenas sua esposa, era sua conselheira, sua confidente, a pessoa que o ajudava a tomar todas as decisões importantes. Após a morte dela, meu avô mudou. Continuou cuidando dos negócios com a mesma competência de sempre, mas tornou-se mais introspectivo, mais solitário. Passou a dedicar ainda mais tempo às obras de caridade, como se quisesse honrar a memória da esposa através da generosidade que ela tanto admirava nele. Também passou mais tempo revisando documentos, organizando papéis, conversando com advogados, algo que na época interpretamos como a natural preocupação de um homem viúvo de mais de 70 anos em colocar suas coisas em ordem. Meu avô tinha 5 filhos. Meu pai, Roberto, o mais velho, que trabalhava diretamente com ele nas serrarias e se considerava o herdeiro natural dos negócios. Tio Carlos, o segundo, que havia se formado em contabilidade e cuidava da parte financeira da empresa familiar. Tio Miguel, o terceiro, que gerenciava as fazendas de gado. Tia Lourdes, a única mulher, que havia se casado e se mudado para Porto Alegre. E tio João, o caçula, que nunca havia mostrado muito interesse nos negócios familiares e trabalhava como professor. As relações entre os irmãos sempre foram complexas, mas durante a vida da minha avó, permaneciam civilizadas graças à mediação dela.
Vovó Maria Teresa tinha o dom de manter a harmonia familiar, de equilibrar as diferentes personalidades e ambições dos filhos, de fazer com que todos se sentissem valorizados e ouvidos. Após sua morte, essas tensões começaram a aparecer mais claramente. Roberto, meu pai, sempre foi o mais ambicioso dos irmãos. Desde jovem demonstrava uma fome de sucesso que às vezes chegava a incomodar. Trabalhava mais horas que qualquer um na empresa familiar. Conhecia todos os aspectos dos negócios e não escondia seu desejo de um dia assumir o controle total da empresa. Era inteligente, determinado, mas também impaciente e às vezes arrogante com aqueles que considerava menos competentes. Carlos era mais diplomático, mais calculista. Como cuidava da parte financeira, tinha acesso privilegiado a todas as informações sobre a real extensão da riqueza familiar. Informações que ele guardava zelosamente e que às vezes usava para exercer influência sobre as decisões familiares. Era o filho que meu avô mais consultava sobre investimentos e decisões financeiras importantes. Miguel tinha uma personalidade mais tranquila, mais voltada para a vida rural. Amava o trabalho nas fazendas, entendia de gado como poucos, mas não demonstrava ambições, além de manter sua parte dos negócios funcionando bem. Era respeitado pela família, mas nunca foi visto como um potencial sucessor na liderança geral da empresa. Tia Lourdes, por ser mulher e casada, era praticamente excluída das decisões importantes dos negócios, algo que sempre a incomodou, mas que ela aceitava como natural para a época. Seu marido trabalhava em Porto Alegre como funcionário público de nível médio, e ela sempre sentiu que não recebia a mesma consideração financeira que os irmãos homens. João, o caçula, era considerado pela família como o diferente, intelectual, mais interessado em livros que em negócios, crítico ocasional das práticas empresariais mais agressivas do pai. Tinha uma relação carinhosa, mas às vezes tensa com meu avô, que nunca entendeu completamente as escolhas de vida do filho mais novo. Durante os 5 anos entre a morte da minha avó e a morte do meu avô, essas tensões familiares se intensificaram gradualmente. Meu pai pressionava cada vez mais para que o avô definisse claramente a sucessão dos negócios. Carlos insistia que todas as decisões importantes passassem por análise financeira detalhada que apenas ele podia fornecer. Miguel se mantinha mais neutro, mas ocasionalmente expressava preocupação sobre o futuro das fazendas. Tia Lourdes começou a fazer comentários sobre como seria justo que todos os filhos recebessem partes iguais da herança, independente de seu envolvimento direto nos negócios. E João, talvez porque estava mais distante das pressões diárias dos negócios, começou a fazer perguntas incômodas sobre alguns aspectos das operações familiares. Questionava práticas trabalhistas nas serrarias, pediu transparência sobre doações para políticos locais, sugeriu que a empresa deveria pagar mais impostos e oferecer melhores benefícios para os funcionários. Esse tipo de questionamento irritava profundamente meu pai e tio Carlos, que viam João como um idealista impraticável que não entendia as realidades do mundo dos negócios. Meu avô, preso no meio dessas tensões crescentes, começou a demonstrar sinais de estresse que nenhum de nós soube interpretar adequadamente na época. Passou a ter dificuldades para dormir, perdeu peso, ficou mais irritadiço em reuniões de negócios. Consultou médicos várias vezes, sempre com queixas vagas, dores de cabeça, problemas digestivos, cansaço excessivo. Os médicos atribuíam tudo ao estresse natural de um homem de mais de 70 anos que havia perdido recentemente a esposa e estava gerenciando negócios complexos. Em dezembro de 1983, meu avô tomou uma decisão que pegou toda a família de surpresa. Anunciou que estava planejando se aposentar gradualmente dos negócios ativos e que estava trabalhando com advogados na elaboração de um novo testamento que refletiria suas decisões sobre o futuro da empresa familiar. Quero ter certeza de que tudo que construí com sua avó será usado de forma que honre a memória dela e beneficie não apenas vocês, mas também as pessoas que mais precisam na nossa região, disse ele durante um almoço de domingo em dezembro de 1983.
Estou conversando com advogados e consultores para estruturar tudo de forma justa e responsável. A reação dos filhos foi imediata e intensa. Meu pai questionou por que essas decisões estavam sendo tomadas sem consultar aqueles que haviam dedicado suas vidas aos negócios familiares. Carlos insistiu que qualquer reestruturação deveria passar por análise financeira completa para evitar problemas tributários. Miguel, sempre mais cauteloso, perguntou se havia algum problema específico que estava motivando essa urgência em resolver a questão da herança. Tia Lourdes expressou preocupação sobre como as mudanças afetariam sua segurança financeira futura, já que dependia dos dividendos da empresa familiar para complementar a renda modesta do marido. E João, para surpresa de todos, sugeriu que talvez fosse melhor vender a empresa e distribuir o dinheiro de forma igual entre todos os filhos, permitindo que cada um seguisse seu próprio caminho. Meu avô ouviu todas essas preocupações com paciência, mas foi firme em sua decisão. Vocês são meus filhos e eu amo todos vocês. Mas essa empresa não é apenas minha. É o resultado do trabalho de muitas pessoas ao longo de muitos anos, incluindo funcionários fiéis, fornecedores honestos e a própria comunidade que nos apoiou. Tenho responsabilidades que vão além da família. Essas palavras causaram um mal-estar visível entre os filhos homens que trabalhavam diretamente na empresa. A ideia de que o patrimônio que eles consideravam legitimamente seu pudesse ser distribuído de forma que eles não controlassem completamente era inaceitável, especialmente para meu pai e tio Carlos. Durante os primeiros meses de 1984, a tensão em torno da questão do testamento se intensificou. Meu avô passou a ter reuniões frequentes com advogados, consultores financeiros e até mesmo representantes de instituições de caridade. Era discreto sobre essas reuniões, mas o fato de que estavam acontecendo era óbvio para todos na família. Meu pai tentou várias vezes convencer o avô a incluir os filhos nas discussões sobre o futuro da empresa. Nós dedicamos nossas vidas a estes negócios, argumentava ele. Temos direito de saber o que está sendo planejado para o nosso futuro. Mas meu avô mantinha sua posição. Quando chegar a hora certa, vocês saberão de tudo. Por enquanto, deixem-me fazer o que precisa ser feito. Em março de 1984, algo mudou dramaticamente no comportamento do meu avô. Além dos sintomas físicos que já vinha apresentando, cansaço, dores de cabeça, problemas digestivos, ele começou a demonstrar sinais de paranoia que alarmaram toda a família. Passou a desconfiar da comida preparada pela empregada, insistindo às vezes em cozinhar para si mesmo. Começou a trancar o escritório doméstico, algo que nunca havia feito antes. Demonstrava nervosismo quando algum dos filhos aparecia sem aviso em sua casa. Dr. Henrique Menezes, médico da família há mais de 20 anos, foi consultado várias vezes durante esses últimos meses. Prescreveu calmantes para a ansiedade, vitaminas para o cansaço, medicamentos para problemas estomacais. Sugeriu que meu avô tirasse férias, reduzisse as responsabilidades no trabalho. Talvez até considerasse se mudar para um local mais tranquilo. Seu pai está passando por uma fase difícil de adaptação, explicou o Dr. Henrique para meu pai durante uma consulta em abril de 1984. A perda da esposa, a idade avançada, o estresse dos negócios, tudo isso pode causar os sintomas que ele está apresentando. Com o tempo e o tratamento adequado, ele deve se recuperar. Mas meu avô não se recuperou. Em maio de 1984, seus sintomas se intensificaram. Começou a ter episódios de confusão mental, momentos onde parecia não reconhecer pessoas próximas, dificuldades para se concentrar em conversas simples. Dr. Henrique sugeriu exames mais detalhados, talvez consulta com especialistas em Porto Alegre. No entanto, antes que esses exames pudessem ser realizados, na manhã de 23 de junho de 1984, meu avô foi encontrado morto em sua cama. A empregada, Dona Conceição, que trabalhava na casa há 15 anos, chegou como sempre às 7 da manhã e encontrou-o sem vida. Dr. Henrique foi chamado imediatamente e, após examinar o corpo, declarou que havia sido um infarto do miocárdio. Uma conclusão
que, considerando a idade do meu avô, histórico recente de estresse e os sintomas que vinha apresentando, parecia perfeitamente plausível para todos nós. O funeral foi uma cerimônia impressionante que demonstrou o respeito que meu avô havia conquistado na região. Centenas de pessoas compareceram, funcionários das empresas, beneficiários de suas obras de caridade, políticos locais, parceiros de negócios, amigos pessoais. Meu pai, como filho mais velho, assumiu naturalmente o papel de representante da família, organizando os procedimentos e recebendo as condolências. Durante os dias que se seguiram ao funeral, começaram as discussões sobre o testamento. Para surpresa de toda a família, os advogados do meu avô informaram que não conseguiam localizar o testamento final que ele havia mencionado estar preparando. Encontraram apenas um testamento mais antigo, de 1978, que dividia o patrimônio de forma relativamente tradicional entre os 5 filhos, com Roberto e Carlos, recebendo partes maiores devido ao seu envolvimento direto nos negócios. Meu pai e tio Carlos ficaram aliviados com essa sorte inesperada, como chegaram a descrever em conversas privadas. Tia Lourdes ficou desapontada por não receber uma parte maior, mas aceitou a situação. Miguel pareceu satisfeito com sua parcela, que incluía o controle das fazendas. E João, surpreendentemente, não fez nenhum questionamento sobre o testamento desaparecido, aceitando sua parte menor sem reclamações. A transição dos negócios foi relativamente suave. Meu pai assumiu a presidência geral da empresa, Carlos continuou cuidando da parte financeira e Miguel manteve o controle das operações rurais. A empresa continuou próspera. Os funcionários mantiveram seus empregos e, externamente, tudo parecia estar funcionando bem. Mas no fundo da família havia uma sensação estranha, que nenhum de nós conseguia verbalizar completamente. A morte do meu avô havia sido tão súbita, o desaparecimento do testamento final tão conveniente, as circunstâncias tão arrumadas. Ocasionalmente, especialmente durante reuniões familiares, alguém fazia um comentário sobre como era estranho que um homem tão organizado quanto meu avô não tivesse deixado o testamento final em local seguro. Mas esses comentários eram rapidamente mudados de assunto, como se ninguém quisesse realmente pensar nas implicações do que poderiam significar. Durante os 40 anos que se seguiram, nossa família viveu com essa questão não resolvida, pairando como uma sombra sobre nossas relações. A empresa continuou próspera sob a liderança do meu pai, mas as obras de caridade que haviam sido tão importantes para meu avô foram gradualmente diminuindo. A fundação que ele havia criado foi eventualmente dissolvida, com os recursos redistribuídos para investimentos mais lucrativos, como meu pai explicou na época. Eu cresci, me casei, tive filhos, construí minha própria vida como professora primária, mas sempre carreguei uma curiosidade não resolvida sobre aqueles últimos meses da vida do meu avô. Por que ele havia se tornado tão paranoico? Por que trancar o escritório? Por que a desconfiança súbita em relação à família? E onde estava o testamento final que ele havia mencionado estar preparando? Foram essas perguntas não respondidas que me motivaram, finalmente, a enfrentar a tarefa de organizar o sótão da casa familiar. Talvez encontrasse alguns documentos que ajudassem a esclarecer aqueles últimos meses confusos da vida do homem que eu mais admirava no mundo. Nunca imaginei que encontraria evidências de algo tão perturbador que mudaria completamente minha percepção sobre minha própria família. A primeira descoberta aconteceu numa tarde quente de março, quando estava separando pilhas de documentos antigos que haviam sido guardados em uma velha arca de cedro. Entre recibos amarelados, cartas comerciais e fotografias familiares, encontrei uma correspondência que imediatamente chamou minha atenção por seu tom ameaçador e pela data, maio de 1984, apenas um mês antes da morte do meu avô. A carta não estava assinada, mas a caligrafia era inconfundivelmente da minha própria família. Reconheci imediatamente os traços característicos da escrita do meu pai, a forma peculiar como ele fazia os R's, a inclinação particular das letras maiúsculas. O conteúdo me deixou gelada. Pai, suas decisões sobre o testamento estão colocando em risco não apenas nosso futuro,
mas o futuro de toda a empresa que construímos juntos. Você está sendo influenciado por ideias que não condizem com a realidade dos negócios. Esperamos que reconsidere antes que seja tarde demais para todos nós. A carta não era explicitamente ameaçadora, mas havia um tom de ameaça que me incomodou profundamente. Era como se meu pai estivesse alertando meu avô sobre consequências, caso ele não mudasse de ideia sobre seus planos para o testamento. Mas o que mais me perturbou foi encontrar essa carta entre os papéis do meu avô. Isso significava que ele a havia guardado, talvez como evidência de alguma coisa. Continuei procurando e encontrei mais cartas similares, todas da mesma época. Uma, aparentemente de tio Carlos, era ainda mais direta. Papai, você precisa entender que suas ideias sobre doar parte da empresa para a caridade são impraticáveis e injustas com aqueles de nós que dedicamos nossas vidas a construir este patrimônio. Nós cuidamos de você quando mamãe morreu. Nós mantivemos os negócios funcionando quando você estava muito abalado para trabalhar. Merecemos ser reconhecidos adequadamente. Uma terceira carta, que pela caligrafia parecia ser de Miguel, era mais suplicante, mas ainda preocupante. Pai, estou preocupado com sua saúde e com essas ideias que você está tendo. Talvez você devesse conversar com o Dr. Henrique sobre medicação para ajudá-lo a pensar mais claramente. Nós todos o amamos, mas você não está sendo razoável. Lendo essas cartas 40 anos depois, com a perspectiva que apenas o tempo pode oferecer, percebi padrões que na época haviam passado despercebidos. Meus tios e meu pai não estavam meramente expressando preocupações sobre herança. Eles estavam exercendo pressão, criando uma atmosfera de intimidação designada para forçar meu avô a abandonar seus planos. Mas as cartas eram apenas o começo. Mais profundo na arca, encontrei um documento que me fez questionar tudo o que pensava saber sobre a morte do meu avô. Uma cópia de um testamento datado de maio de 1984, apenas um mês antes de sua morte, que era completamente diferente do testamento de 1978, que havia sido usado para distribuir sua propriedade. Este testamento mais recente distribuía o patrimônio de uma forma radicalmente diferente. Em vez de dar controle da empresa principalmente para Roberto e Carlos, ele criava um fundo fiduciário gerenciado por um conselho independente, que incluía não apenas membros da família, mas também representantes de instituições de caridade e líderes comunitários. A família receberia renda suficiente para viver confortavelmente, mas não teria controle total sobre as decisões da empresa. Mais chocante ainda, o testamento incluía instruções específicas de que uma porção substancial da propriedade, aproximadamente 40%, deveria ir para criar uma fundação permanente, dedicada à educação e cuidados de saúde para famílias carentes na região. Era exatamente o tipo de gesto que meu avô teria querido para honrar a memória da minha avó. Na parte inferior do documento, havia uma nota na caligrafia do meu avô. Cópia para segurança. Original depositado com o Dr. Antônio Silveira em Porto Alegre, junto com instruções para implementação imediata no caso de minha morte. Dr. Antônio Silveira era um advogado que eu não conhecia, mas que aparentemente havia sido consultado pelo meu avô, independentemente dos advogados da família. A nota sugeria que meu avô havia tomado precauções, criando documentação de backup para assegurar que seus desejos finais seriam honrados. Mas, se essa vontade existia, por que não havia sido implementada? Onde estava Dr. Silveira quando meu avô morreu? E por que nossos advogados da família alegaram que não conseguiam localizar o testamento final? Decidi procurar Dr. Antônio Silveira para obter respostas para essas perguntas. Depois de algumas pesquisas, descobri que ele havia morrido em 1995, mas seu escritório de advocacia ainda existia sob o gerenciamento de sua filha, doutora Patrícia Silveira. Marquei uma consulta com ela para a semana seguinte. Doutora, Patrícia me recebeu em seu escritório com cortesia, mas aparente confusão. Eu me lembro do meu pai mencionando seu avô, disse ela. Mas eu era muito jovem na época e não estava envolvida nos detalhes dos negócios. Deixe-me verificar nossos arquivos.
Depois de 1 hora de busca através de arquivos antigos, ela retornou com uma expressão perturbada. Isso é muito estranho, disse ela. Encontrei referências a reuniões com seu avô e notas sobre um testamento sendo preparado, mas o documento real não está aqui. De acordo com nossos registros, o testamento deveria ter sido completado e arquivado, mas parece que desapareceu. Ela me mostrou entradas em livros de compromissos que confirmavam múltiplas reuniões entre meu avô e seu pai durante março e maio de 1984. Havia também registros de faturamento que indicavam trabalho substancial sendo feito. Muito mais trabalho do que seria necessário para consultas simples. Mas o testamento real que havia sido preparado estava ausente dos arquivos. É possível, ela sugeriu cuidadosamente, que alguém tenha removido o documento depois da morte de seu avô. Em casos onde há conflitos sobre herança, às vezes pessoas tomam medidas para garantir que certos documentos não sejam localizados. A implicação de suas palavras era clara, mas devastadora. Alguém havia deliberadamente removido evidência dos desejos finais do meu avô para garantir que o testamento mais antigo e mais favorável fosse usado em seu lugar. E considerando que apenas membros da família teriam tido acesso aos nossos advogados e informações sobre Dr. Silveira, esse alguém tinha que ter sido um de nós. Voltei para casa com um peso pesado no meu coração. As evidências estavam apontando para uma conclusão que eu não queria aceitar: que meu avô havia morrido antes que pudesse finalizar seus planos para distribuir sua riqueza de forma mais justa e que alguém em nossa família havia garantido que o testamento mais novo não seria encontrado. Mas mesmo essa evidência seria perturbadora o suficiente. O que encontrei em seguida no sótão iria completamente destroçar meu entendimento, não apenas das políticas de herança, mas das circunstâncias que cercaram a morte real do meu avô. Entre os documentos mais perturbadores que encontrei estava um pequeno frasco de vidro escuro, escondido dentro de uma velha caixa de charutos. O frasco estava rotulado como medicamento para digestão, doutor Henrique Menezes. Mas quando o abri, um cheiro estranho e metálico emanou do conteúdo. Mais inquietante ainda era que havia encontrado não um, mas 3 frascos similares, todos com a mesma etiqueta, todos com restos de um pó branco no fundo. Por que meu avô guardaria 3 frascos do mesmo medicamento digestivo? E por que estavam escondidos no sótão, em vez de no armário de remédios ou em seu quarto? Havia algo profundamente suspeito sobre esses frascos, algo que fazia meu instinto de professora, treinada para observar inconsistências, disparar alarmes mentais. Decidi levar os frascos para análise. Conhecia um farmacêutico aposentado, senhor Benedito, que havia trabalhado na única farmácia de Pelotas durante décadas e que poderia identificar o conteúdo. Quando mostrei os frascos para ele, sua expressão mudou imediatamente. Rosa Helena, onde você encontrou isso? Perguntou ele, examinando os frascos com uma lupa. Esse não é medicamento digestivo. Pelo cheiro e pela aparência, parece ser arsênico. Arsênico puro. A palavra arsênico caiu como um raio na minha consciência. Arsênico, o veneno clássico, incolor, inodoro quando bem preparado, que pode simular perfeitamente os sintomas de um ataque cardíaco quando administrado em doses pequenas ao longo do tempo. Arsênico, que causaria exatamente os sintomas que meu avô havia apresentado nos últimos meses de vida. Cansaço, dores de cabeça, problemas digestivos, confusão mental, paranoia. Tem certeza? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Trabalhei com produtos químicos por 40 anos, respondeu o senhor Benedito gravemente. Conheço arsênico quando vejo. E esses frascos? A quantidade que havia aqui seria suficiente para matar uma pessoa várias vezes, especialmente se fosse administrada gradualmente. Voltei para casa com as pernas bambas e o coração disparado. As evidências estavam se acumulando de uma forma que não podia mais ignorar. O testamento desaparecido, as cartas ameaçadoras e agora, arsênico escondido no sótão. Meu avô não havia morrido de causas naturais.
Ele havia sido envenenado, e pelos frascos estarem escondidos na casa da família, o envenenador tinha que ser alguém próximo, alguém com acesso regular à casa e às refeições dele. Mas mesmo com todas essas evidências, minha mente recusava-se a aceitar a conclusão mais óbvia. Meu pai, meus tios, homens que eu conhecia desde criança, que haviam me criado, que eu amava, como poderiam ter cometido um crime tão horrível contra o próprio pai? Foi então que encontrei a evidência final, a prova que destruiria para sempre qualquer dúvida que eu ainda mantinha sobre a inocência da minha família. No fundo de uma gaveta trancada do escritório do meu avô, gaveta que consegui abrir apenas porque encontrei a chave escondida atrás de um retrato da minha avó, descobri um diário. Não era bem um diário pessoal, mas anotações detalhadas que meu avô havia feito durante seus últimos meses de vida. As entradas eram perturbadoras, revelando um homem que gradualmente percebeu que estava sendo envenenado e que identificou os culpados. A primeira entrada relevante era de março de 1984. Tenho me sentido estranho após as refeições. Primeiro pensei que fosse idade, depois estresse. Mas os sintomas são sempre piores após jantar em casa com Roberto e Carlos. Quando como sozinho ou fora, sinto-me melhor. Coincidência? Abril de 1984. Observei Roberto mexendo na minha comida ontem, quando pensou que eu não estava olhando. Disse que estava apenas temperando para mim, mas seu comportamento era suspeito. Vou começar a prestar mais atenção. Maio de 1984. Encontrei um pó estranho no açucareiro do meu café da manhã. Roberto havia preparado o café para mim, coisa que nunca fazia antes. Guardei uma amostra do pó para investigar. Estou começando a desconfiar do impensável. A entrada mais devastadora era de 2 semanas antes da sua morte. Tenho certeza agora. Meus próprios filhos estão me envenenando. Roberto, Carlos, e suspeito que Miguel também saiba. Encontrei evidência. Frascos escondidos no escritório de Roberto, conversas sussurradas que param quando eu apareço, olhares que trocam durante as refeições. Eles querem me matar para impedir o Novo Testamento. Meus próprios filhos preferem me ver morto a permitir que eu doe parte do meu dinheiro para a caridade. A última entrada, escrita com caligrafia trêmula apenas 3 dias antes de sua morte, era a mais arrepiante. Não posso mais comer nada preparado por eles. Tenho cozinhado para mim mesmo, mas eles encontraram uma forma de contaminar até mesmo os ingredientes crus. Sinto-me cada vez mais fraco. Preciso encontrar uma forma de revelar isso antes que seja tarde demais. Se alguma coisa acontecer comigo, espero que alguém encontre essas anotações e descubra a verdade. Meus filhos são assassinos. Ler essas palavras escritas pela mão do homem que mais amei no mundo foi devastador. Não apenas porque confirmavam minhas piores suspeitas, mas porque revelavam o horror e a solidão que ele havia vivido em seus últimos dias. Imaginar meu avô, um homem que havia dedicado sua vida à família, percebendo que seus próprios filhos estavam tentando matá-lo, era uma dor quase insuportável. Mas havia mais. Na parte de trás do diário, encontrei algo que provou que meu avô havia tentado tomar medidas para se proteger. Colado na contracapa estava um envelope lacrado com meu nome escrito do lado de fora. Para minha neta Rosa Helena, caso algo aconteça comigo. Dentro do envelope havia uma carta e um pequeno frasco contendo o pó branco que meu avô havia mencionado encontrar em seu açucareiro. A carta, datada de 1 semana antes de sua morte, era sua última tentativa de deixar evidência do que estava acontecendo. Minha querida Rosa Helena, se você está lendo isso, significa que meus medos se confirmaram e algo terrível aconteceu comigo. Quero que você saiba que seus pai e tios, Roberto e Carlos, com a possível cumplicidade de Miguel, estão tentando me envenenar para impedir que eu mude meu testamento. Eles não sabem que já mudei o testamento e que uma cópia está segura com o doutor Silveira em Porto Alegre. Guardei evidências do veneno que estão usando. Está no frasco junto com esta carta. Por favor, leve isso às autoridades e não deixe que eles saiam impunes. Você sempre foi a mais inteligente e honesta da família. Confio que fará a coisa certa. Com todo o meu amor, vovô Augusto. Sentada no sótão empoeirado com as evidências espalhadas ao meu redor,
Como peças de um quebra-cabeça macabro, finalmente tive que aceitar a verdade terrível. Meu pai e meus tios haviam assassinado meu avô. Haviam envenenado lentamente o homem que os havia criado, que havia construído o império que eles queriam herdar, que havia dedicado sua vida ao bem-estar da família e da comunidade. E, por 40 anos, eles haviam vivido com esse segredo, mantendo a farsa de que a morte havia sido natural, até mesmo participando de missas anuais em memória da vítima de infarto. Haviam olhado nos olhos dos netos, incluindo os meus, e mentido sobre as circunstâncias da morte do patriarca da família. A realização de que havia vivido toda a minha vida adulta, amando e respeitando homens que eram assassinos, foi esmagadora. Cada lembrança feliz da infância estava agora manchada pela verdade. Cada conselho que meu pai me havia dado, cada abraço que havia recebido, cada momento de orgulho que havia sentido da nossa família, tudo estava construído sobre uma mentira e um crime hediondo. Mas pior ainda era a percepção de que, se meu avô havia conseguido mudar o testamento antes de morrer, isso significava que eles não apenas o haviam matado, mas também haviam roubado milhares de famílias carentes que deveriam ter se beneficiado de sua generosidade planejada. Haviam destruído não apenas uma vida, mas décadas de potencial bem social que meu avô havia planejado como seu legado. Os dias que se seguiram à descoberta foram os mais difíceis da minha vida. Sabia que precisava fazer algo com as evidências que havia encontrado, mas a magnitude do que isso significava para minha família era esmagadora. Não estava lidando apenas com a descoberta de um crime. Estava enfrentando a destruição completa de tudo que acreditava sobre as pessoas que havia amado e respeitado durante toda a minha vida. Meu primeiro instinto foi confrontar meu pai diretamente. Aos 89 anos, ele ainda vivia de forma independente numa casa menor que havia comprado, depois que minha mãe morreu 5 anos atrás. Ainda era lúcido. Ainda mantinha a postura autoritária que sempre o caracterizou. Ainda falava com orgulho sobre o império que havia construído após a morte do meu avô. Mas quando cheguei à porta da casa dele numa manhã de abril, com as evidências numa pasta sob o braço, senti minhas pernas fraquejarem. Como se confronta um pai de quase 90 anos com evidências de que ele cometeu assassinato. Como se olha nos olhos de um homem que te criou e se pergunta como ele foi capaz de envenenar o próprio pai. Acabei dando uma desculpa qualquer e fui embora sem entrar na casa. Precisava de tempo para processar não apenas as evidências, mas também as implicações do que fazer com elas. Durante as semanas seguintes, tentei viver uma vida normal enquanto carregava esse segredo devastador. Dava aulas, corrigia provas, conversava com colegas de trabalho sobre assuntos triviais, mas minha mente estava constantemente voltada para aqueles documentos escondidos no meu armário. À noite, deitada na cama, ficava imaginando os últimos dias do meu avô, sozinho, com medo, sabendo que estava sendo assassinado pelos próprios filhos. Foi durante uma dessas noites insones que tomei uma decisão. Antes de fazer qualquer coisa, precisava ter certeza absoluta de que minhas suspeitas estavam corretas. Por mais convincentes que fossem as evidências, ainda havia uma pequena parte de mim que esperava encontrar alguma explicação alternativa, alguma forma de inocentar os homens que havia amado como figuras paternas durante toda a minha vida. Decidi investigar mais profundamente. Comecei pelos registros médicos do meu avô, Dr. Henrique havia morrido há muitos anos, mas consegui localizar sua filha, Doutora Carmen Menezes, que havia assumido a clínica do pai e ainda mantinha todos os arquivos antigos organizados. Claro que me lembro do seu avô, disse Doutora Carmen quando expliquei minha visita. Meu pai sempre falava dele com muito respeito. Uma perda triste, muito súbita. Quando pedi para ver os registros médicos de 1984, ela hesitou inicialmente por questões de confidencialidade médica, mas acabou concordando quando expliquei que estava fazendo uma pesquisa familiar sobre hereditariedade de problemas cardíacos. Os registros médicos confirmaram tudo o que eu já suspeitava. Meu avô havia consultado o Sr. Henrique 8 vezes entre março e junho de 1984, sempre com sintomas que eram completamente consistentes com o envenenamento por arsênico. Náusea, vômitos,
dores abdominais, dores de cabeça severas, confusão mental progressiva, fraqueza extrema. Mas o mais revelador eram as anotações pessoais que Dr. Henrique havia feito nas margens dos registros médicos. Em uma consulta de abril, ele havia anotado: "Paciente parece genuinamente aterrorizado. Perguntou especificamente sobre venenos que poderiam simular problemas cardíacos. Insisti em exames completos, mas ele recusou. Disse que não confia em ninguém para fazer coleta de sangue. Em maio, sintomas piorando drasticamente. Sugeri hospitalização para observação e exames detalhados. Paciente recusou categoricamente. Disse que hospital não seria seguro. Comportamento cada vez mais paranoico. A última consulta, apenas uma semana antes da morte. Paciente chegou visivelmente debilitado, peso perdido dramaticamente. Disse que eles estão tentando me matar. Perguntei quem. Ele disse: minha própria família. Tentei convencê-lo a aceitar ajuda psiquiátrica, mas ele insistiu que estava sendo envenenado. Prescrevi exames de sangue urgentes, mas ele saiu do consultório antes de assinar os papéis. Dr. Henrique havia documentado exatamente o que meu avô havia escrito em seu diário. Ele sabia que estava sendo envenenado. Havia tentado obter ajuda médica, mas sua paranoia, justificada como agora eu sabia, o impedia de confiar em qualquer um o suficiente para fazer exames que poderiam ter salvado sua vida. O mais perturbador de tudo era a nota final que Dr. Henrique havia feito após a morte. Deveria ter insistido mais nos exames. Sintomas eram muito consistentes com o envenenamento, mas família insistiu que era estresse. Quando declarei infarto, filhos pareceram aliviados demais. Algo não estava certo, mas sem evidências concretas, não podia fazer nada. Até mesmo o médico havia suspeitado de algo suspeito, mas a combinação da recusa do meu avô em fazer exames e a insistência da família em aceitar o diagnóstico de infarto havia impedido uma investigação mais profunda. Armada com essa confirmação médica, decidi dar o próximo passo: tentar confirmar que o arsênico que havia encontrado era realmente o que havia sido usado para matar meu avô. Levei a amostra do frasco que ele havia deixado para mim, para um laboratório privado em Porto Alegre, pedindo análise toxicológica completa. Os resultados chegaram 2 semanas depois. A amostra contém arsênico em concentração letal, pureza consistente com produto comercial usado em pesticidas agrícolas, quantidade suficiente para causar morte se administrada em doses pequenas, durante período de 2-3 meses. Tudo se encaixava perfeitamente. Meu pai e tios tinham acesso fácil a pesticidas através das fazendas. Tinham oportunidade constante de contaminar a comida do meu avô. Tinha um motivo claro: impedir a mudança do testamento que reduziria drasticamente suas heranças. E agora eu tinha evidência física de que realmente haviam usado arsênico para matá-lo. Mas ainda havia uma pergunta que me atormentava. Onde estava o testamento que meu avô havia deixado com o Dr. Silveira? Se ele realmente havia mudado legalmente sua vontade antes de morrer, por que esse documento nunca havia aparecido? Voltei ao escritório de doutora Patrícia Silveira com perguntas mais específicas. Dessa vez, expliquei que havia encontrado evidências de que meu avô havia sido assassinado e que estava tentando reconstruir os eventos de seus últimos dias. Doutora, Patrícia ficou visivelmente abalada com essa informação. Assassinado? Mas isso explicaria muita coisa. Como assim? Bem, sempre achei estranho o que aconteceu na época da morte dele. Meu pai havia preparado o testamento final. Estava programado para vir buscar na manhã de 25 de junho. Mas no dia 23, meu pai recebeu um telefonema dizendo que seu avô havia mudado de ideia sobre o testamento e que não precisava mais dos serviços dele. Quem telefonou? Alguém que se identificou como Roberto Machado, filho dele. Disse que o pai havia decidido manter o testamento antigo e pediu para meu pai destruir todos os documentos relacionados ao Novo Testamento. Meu coração disparou. Meu pai havia telefonado para Dr. Silveira se passando pelo meu avô para interceptar o testamento antes que pudesse ser assinado e registrado oficialmente. E seu pai destruiu os documentos? Isso é o mais estranho. Meu pai achou o telefonema suspeito, especialmente porque
Seu avô sempre havia sido muito cortês e formal, e a pessoa no telefone foi bastante grosseira. Então ele decidiu não destruir nada, até falar pessoalmente com seu avô. Mas então soube da morte súbita e, bem, assumiu que talvez realmente houvesse mudado de ideia nos últimos dias. Os documentos ainda existem? Não sei. Depois que meu pai morreu, muitos arquivos antigos foram para o depósito. Posso procurar, se você quiser. 2 semanas depois, doutora Patrícia me ligou. Havia encontrado não apenas o testamento que meu avô havia preparado, mas também uma carta de instruções detalhada sobre como ele queria que sua fortuna fosse distribuída. O testamento era ainda mais generoso com causas sociais do que a cópia que eu havia encontrado. Além dos 40% para ter a fundação de caridade, havia instruções específicas para criar escolas profissionalizantes, um hospital para atendimento gratuito e um fundo para microcrédito para pequenos empreendedores rurais. Era um plano ambicioso que teria transformado nossa região numa referência de desenvolvimento social. Mais importante ainda, o testamento havia sido formalmente preparado e estava pronto para assinatura. Se meu avô não tivesse sido assassinado, teria ido ao escritório no dia 25 de junho para finalizá-lo. Meu pai e meus tios não apenas o haviam matado, haviam roubado de milhares de pessoas a oportunidade de uma vida melhor que meu avô havia planejado proporcionar. Com todas essas evidências, o diário, o veneno, os registros médicos, o testamento interceptado, eu finalmente tinha um caso completo. Meu avô havia sido deliberadamente assassinado por seus próprios filhos para impedir que ele mudasse sua vontade e doasse parte de sua fortuna para a caridade. Mas agora enfrentava a decisão mais difícil da minha vida. O que fazer com essas informações? A descoberta da verdade sobre a morte do meu avô me colocou numa posição impossível que me assombrou durante meses. Por um lado, tinha evidências conclusivas de que meu pai e tios haviam cometido assassinato. Um crime hediondo que nunca havia sido punido e que resultou não apenas na morte de um homem bom, mas no roubo de oportunidades de milhares de pessoas carentes que teriam se beneficiado de sua generosidade planejada. Por outro lado, confrontava a realidade de que denunciar esse crime significaria destruir completamente minha família. Meu pai, aos 89 anos, poderia não sobreviver ao estresse de um julgamento criminal. Tio Carlos havia morrido 3 anos antes, então nunca enfrentaria justiça terrena por seu papel no crime. Tio Miguel, agora com 85 anos e sofrendo de demência precoce, talvez nem entendesse as acusações contra ele. Tia Lourdes e tio João, que aparentemente não haviam sido cúmplices do assassinato, veriam suas vidas devastadas pela revelação de que seus irmãos eram assassinos. Além disso, havia meus próprios filhos e netos para considerar. Como explicaria para eles que o bisavô que admiravam havia sido morto pelo próprio avô deles? Como lidaria com a vergonha e o escândalo público que inevitavelmente seguiria? Nossa família, respeitada na comunidade há décadas, seria para sempre marcada como uma dinastia construída sobre assassinato e ganância. Durante semanas vivi num estado de paralisia emocional. Algumas manhãs acordava determinada a levar as evidências para a polícia e deixar que a justiça seguisse seu curso, independente das consequências. Outras manhãs me convencia de que revelar um crime de 40 anos atrás não traria meu avô de volta, mas certamente destruiria muitas vidas inocentes no processo. Foi durante esse período de indecisão que recebi uma visita inesperada que mudaria minha perspectiva sobre o que deveria fazer. Dona Conceição, a empregada que havia trabalhado para meu avô e que o havia encontrado morto naquela manhã de junho de 1984, apareceu na minha porta numa tarde de maio. Ela estava com 78 anos, mas ainda lúcida e determinada. Havia soubido através de vizinhos que eu estava fazendo pesquisas sobre a família e queria conversar comigo. Rosa Helena, disse ela sentando-se na minha sala com a dignidade que sempre a caracterizou. Preciso te contar uma coisa que carrego no coração há 40 anos. O que Dona Conceição me revelou foi a peça final do quebra-cabeças que eu nem sabia que estava faltando. Ela havia testemunhado muito mais do que qualquer um de nós imaginava.
Seu avô me contou que estava sendo envenenado, disse ela diretamente. Nos últimos meses, ele começou a confiar só em mim para preparar suas refeições. Dizia que os filhos estavam colocando alguma coisa na comida dele. Por que você nunca contou isso para ninguém? Quem ia acreditar numa empregada pobre acusando os filhos de uma família rica de assassinato? Na época, pensei que talvez ele estivesse confuso por causa da idade. Mas sempre me incomodou a forma como seus filhos reagiram quando ele morreu. Pareciam aliviados demais. Dona Conceição continuou com revelações que me deixaram chocada. Ela havia visto meu pai colocando algo na comida do meu avô em várias ocasiões. Havia ouvido conversas sussurradas entre meu pai e tio Carlos sobre resolver o problema do testamento antes que seja tarde demais. E mais devastador ainda, havia encontrado um dos frascos de arsênico no lixo da cozinha poucos dias após a morte do meu avô. Guardei o frasco, disse ela, tirando um pequeno recipiente de vidro da bolsa. Sabia que um dia alguém poderia precisar dele como prova. Era exatamente igual aos frascos que eu havia encontrado no sótão. A evidência física do crime, preservada durante 40 anos pela única pessoa que havia testemunhado a verdade e tido coragem de guardá-la. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Porque sou velha, Rosa Helena. E antes de morrer, preciso que alguém saiba a verdade sobre o homem mais bom que já conheci. Seu avô não merecia morrer daquela forma. E todas aquelas pessoas pobres que ele queria ajudar não mereciam perder a chance de uma vida melhor. A visita de Dona Conceição me fez perceber que minha decisão não podia ser baseada apenas no que era melhor para minha família. Havia outras pessoas envolvidas, as pessoas que meu avô havia querido ajudar, a comunidade que havia perdido um benfeitor generoso e a própria memória de um homem bom que havia sido brutalmente assassinado por ganância. Mas foi o que Dona Conceição disse ao sair que finalmente me deu a resposta sobre o que deveria fazer. Sabe o que mais me dói, Rosa Helena? É que seu avô morreu acreditando que a família era mais importante que qualquer coisa. Ele sempre dizia isso. Conceição. No final da vida, só a família importa. E foram justamente as pessoas em quem ele mais confiava que o traíram da pior forma possível. Naquela noite, tomei minha decisão final. Não podia levar as evidências para a polícia. Os culpados estavam muito velhos ou já mortos, e um julgamento criminal não traria justiça real a ninguém. Mas também não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto e permitir que o crime permanecesse completamente encoberto. Decidi seguir um caminho intermediário, inspirado pelo que eu sabia que meu avô teria querido. Usar a verdade não para destruir, mas para construir algo positivo que honrasse sua memória e seus valores. Primeiro confrontei meu pai, não para acusá-lo publicamente, mas para dar a ele a oportunidade de assumir responsabilidade pelo que havia feito. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Apareci na casa dele numa manhã de domingo, carregando uma pasta com todas as evidências. Quando coloquei o diário do meu avô na mesa da cozinha, aberto na página onde ele havia escrito: "Meus filhos são assassinos", vi toda a cor sair do rosto do meu pai. "Como você encontrou isso?", perguntou ele com a voz trêmula. "Isso importa? O que importa é que agora eu sei a verdade." Seguiu-se um longo silêncio. Meu pai, o homem que sempre havia sido forte, autoritário, confiante, parecia ter encolhido na cadeira. Finalmente, com lágrimas nos olhos, ele falou: "Nós não queríamos matá-lo, Rosa Helena. Só queríamos que ele mudasse de ideia sobre o testamento. Pensávamos que se ele ficasse um pouco doente, perceberia que precisava da família para cuidar dele e abandonaria essa ideia maluca de doar tudo para desconhecidos. Mas vocês continuaram envenenando ele mesmo quando viram que estava morrendo. Não sabíamos como parar sem levantar suspeitas. E ele estava tão desconfiado de nós. Achávamos que se parássemos de repente, ele descobriria o que havíamos feito e nos denunciaria." Era uma justificativa patética, mas eu podia ver nos olhos dele que carregava o peso da culpa há 40 anos. O homem que eu havia admirado durante toda a minha vida havia se tornado um assassino, não por maldade, mas por ganância e covardia. O que, de certa forma, tornava tudo ainda mais trágico.
Carlos morreu carregando essa culpa, continuou meu pai. Nunca conseguiu dormir direito depois daquilo. Miguel nunca soube dos detalhes. Nós dissemos que era só para deixar papai um pouco doente, não para matá-lo. Quando percebeu o que realmente havia acontecido, teve um colapso nervoso. É por isso que ele desenvolveu demência tão cedo. Não conseguia viver com a culpa. Ouvir essas confissões confirmou o que eu já suspeitava. Meu pai e tio Carlos haviam sido os principais arquitetos do crime, usando Miguel como cúmplice involuntário. Mesmo dentro da família de assassinos, havia graus diferentes de culpabilidade. "O que você vai fazer agora?" perguntou meu pai, claramente aterrorizado com a possibilidade de exposição pública. "Isso depende de você", respondi. "Você pode continuar vivendo essa mentira até morrer, ou pode fazer alguma coisa para reparar o mal que causou." Nos dias seguintes, meu pai e eu tivemos várias conversas longas e dolorosas sobre como ele poderia tentar compensar, mesmo parcialmente, o crime que havia cometido. Ele revelou detalhes sobre como haviam interceptado o testamento, sobre onde haviam escondido evidências, sobre como haviam convencido o Dr. Henrique a não fazer uma investigação mais profunda da morte. Mais importante, ele concordou com um plano que eu havia desenvolvido para honrar a memória do meu avô de uma forma que ele teria aprovado, usando informações que meu pai forneceu sobre ativos escondidos da família e investimentos que nunca haviam sido reportados adequadamente às autoridades fiscais. Calculamos que nossa família devia ao governo uma quantia substancial em impostos não pagos ao longo das décadas. Em vez de esperar que essas irregularidades fossem descobertas pelas autoridades, decidimos fazer uma confissão voluntária e usar o dinheiro que deveria ter sido doado através do testamento original do meu avô para quitar essas dívidas e criar o fundo de caridade que ele havia planejado. Não seria exatamente a mesma coisa que executar a vontade original dele, mas seria uma forma de garantir que, pelo menos, parte de sua visão de justiça social se tornasse realidade. O processo de implementar nosso plano de reparação levou quase 2 anos e envolveu advogados, contadores, autoridades fiscais e muito trabalho emocional difícil. Meu pai, surpreendentemente, se envolveu ativamente no projeto, como se finalmente tivesse encontrado uma forma de lidar com a culpa que o atormentava há décadas. Começamos fazendo uma auditoria completa de todos os bens e investimentos da família, incluindo aqueles que haviam sido mantidos em segredo ou subdeclarados ao longo dos anos. Como eu havia suspeitado, nossa família era significativamente mais rica do que o que reportava oficialmente. Resultado não apenas de evasão fiscal, mas também de décadas de crescimento dos investimentos originalmente feitos, com dinheiro que deveria ter ido para a caridade. Calculamos que, se o testamento original do meu avô tivesse sido executado em 1984, aproximadamente 12 milhões de reais, em valores atuais, teriam sido destinados a causas sociais. Com juros compostos e crescimento dos investimentos ao longo de 40 anos, essa quantia havia se tornado muito maior. Trabalhando com advogados especializados em direito tributário, desenvolvemos um plano para regularizar a situação fiscal da família e, simultaneamente, criar a Fundação Augusto Machado, exatamente como meu avô havia planejado fazer 4 décadas antes. O processo não foi fácil. Tia Lourdes e tio João inicialmente resistiram ao plano, argumentando que não era justo eles perderem parte de sua herança por crimes que não haviam cometido. Foi necessário explicar a eles, sem revelar todos os detalhes sórdidos, que haviam evidências de irregularidades fiscais que poderiam resultar em problemas legais sérios para toda a família se não fossem resolvidas proativamente. Eventualmente, com a ajuda de mediadores profissionais, chegamos a um acordo que satisfazia todos. A família manteria recursos suficientes para viver confortavelmente, mas a maior parte do patrimônio excedente seria destinada à fundação, cumprindo finalmente os desejos do meu avô. Durante esse processo, meu pai passou por uma transformação notável. Homem que havia passado 40 anos sendo consumido pela culpa e pelo medo de descoberta, começou a encontrar paz ao trabalhar ativamente
para reparar o dano que havia causado. Passou a visitar regularmente o túmulo do meu avô, algo que não havia feito desde o funeral. Começou a falar sobre ele com carinho e respeito genuínos, como se finalmente permitisse a si mesmo lembrar do homem que havia sido antes de se tornar um assassino. "Sabe, Rosa Helena", disse ele durante uma de nossas conversas, "eu sempre soube que seu avô era um homem melhor que eu, mas a ganância me fez esquecer isso. Agora, fazendo o que ele queria fazer, sinto como se estivesse conversando com ele novamente." A Fundação Augusto Machado foi oficialmente lançada em junho de 2024, exatamente 40 anos após a morte do meu avô. A cerimônia de inauguração foi realizada na escola que ele havia financiado na década de 1970, com a presença de centenas de pessoas que haviam se beneficiado de sua generosidade ao longo dos anos. Durante a cerimônia, li uma carta que havia preparado explicando, sem revelar detalhes sobre o assassinato, que recentemente havíamos descoberto documentos que mostravam que meu avô havia planejado criar uma fundação de caridade pouco antes de sua morte, e que nossa família havia decidido honrar finalmente esses planos. Augusto Machado acreditava que aqueles que são abençoados com prosperidade têm a responsabilidade de usar essa prosperidade para ajudar aqueles que mais precisam, disse eu para a multidão. Embora tenham se passado 40 anos, nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Dona Conceição, agora com 78 anos, estava presente na cerimônia. Quando a fundação foi oficialmente declarada aberta, ela se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. "Ele ficaria orgulhoso", disse ela simplesmente. Finalmente fizeram o que ele queria que fosse feito. Nos meses seguintes à inauguração da fundação, começamos a implementar os programas que meu avô havia planejado. Escolas profissionalizantes para jovens carentes, microcrédito para pequenos empreendedores rurais, um programa de assistência médica gratuita e bolsas de estudo para estudantes talentosos de famílias de baixa renda. Cada novo beneficiário da fundação representava uma pequena vitória contra a injustiça que havia sido cometida 40 anos antes. Cada pessoa que recebia ajuda era uma forma de honrar a memória de um homem bom que havia sido brutalmente assassinado por sua própria família. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido na própria família. O processo de criar a fundação nos forçou a confrontar honestamente nossa história e nossos valores. Meus filhos e netos, que inicialmente ficaram chocados ao saber que parte significativa da herança familiar seria destinada à caridade, gradualmente começaram a entender e apoiar o projeto. "Vovô deve ter sido uma pessoa realmente especial", disse minha neta mais velha durante uma das reuniões da fundação. "É inspirador saber que nossa família tem esse legado de generosidade. Se ela soubesse toda a verdade sobre como seu trisavô havia morrido, talvez não se sentisse tão inspirada. Mas decidi que algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas por gerações que não tiveram nenhuma culpa nos crimes do passado. Era suficiente que a atual geração soubesse sobre os valores positivos do meu avô e trabalhasse para perpetuá-los. Meu pai viveu tempo suficiente para ver os primeiros resultados concretos do trabalho da fundação. Nos seus últimos meses de vida, passava horas lendo relatórios sobre beneficiários do programa, examinando fotografias de escolas construídas, acompanhando o progresso de jovens que haviam recebido bolsas de estudo. "É estranho", disse ele pouco antes de morrer aos 91 anos, "mas sinto como se finalmente estivesse conhecendo meu pai de verdade. Através dessas pessoas que estamos ajudando, consigo entender o que ele via quando olhava para o mundo." Foram as últimas palavras significativas que ele disse para mim. Morreu peacefully. E eu acredito que finalmente havia encontrado alguma medida de paz com os demons que o haviam atormentado durante 4 décadas. Hoje, 3 anos após a criação da Fundação Augusto Machado, posso dizer que conseguimos transformar uma tragédia familiar numa força positiva para nossa comunidade. Mais de 500 famílias já se beneficiaram diretamente dos programas da Fundação. 2 novas escolas foram construídas. 60 jovens receberam bolsas universitárias. 300 microempreendedores rurais
Receberam crédito para iniciar ou expandir seus negócios. Não posso trazer meu avô de volta. Não posso desfazer o crime terrível que foi cometido contra ele. Não posso recuperar os 40 anos em que sua vontade foi ignorada e suas boas intenções foram frustradas pela ganância de seus próprios filhos. Mas posso garantir que sua memória seja honrada através de ações concretas que reflitam os valores pelos quais ele viveu e morreu. Posso usar a verdade que descobri não para destruir, mas para construir. Posso transformar um segredo sombrio numa força de luz. A investigação que comecei naquele sótão empoeirado me levou a descobrir verdades terríveis sobre minha família, mas também me levou a redescobrir verdades bonitas sobre o homem que foi brutalmente assassinado há 40 anos. Augusto Machado era realmente tudo o que eu sempre pensei que ele fosse. Generoso, visionário, compassivo, dedicado ao bem-estar dos outros. Foram os homens que o mataram que não eram quem eu pensava que fossem. Hoje, quando visito o túmulo do meu avô, não vou mais carregada de perguntas sem resposta. Vou carregada de relatórios sobre as pessoas que estamos ajudando em nome dele. Fotografias de crianças estudando nas escolas que financiamos. Cartas de agradecimento de famílias que conseguiram sair da pobreza através dos programas de microcrédito. Vovô, digo para a lápide de granito que marca sua sepultura. Finalmente estamos fazendo o que o senhor queria fazer. Demorou 40 anos, mas conseguimos. E no silêncio do cemitério, cercada pelo perfume das flores que planto no túmulo dele, a cada mês, sinto uma paz que não experimentava há muito tempo. A verdade sobre como ele morreu é terrível, mas a verdade sobre como ele viveu e sobre como sua visão de justiça social finalmente está sendo realizada é bonita o suficiente para equilibrar a escuridão. Alguns segredos devem ser revelados para que a justiça seja feita. Outros devem ser cuidadosamente gerenciados para que a justiça possa ser construída. Aprendi que às vezes a forma mais poderosa de honrar uma vítima não é punir os culpados, mas realizar os sonhos que foram interrompidos pelo crime. Meu avô queria usar sua riqueza para fazer do mundo um lugar melhor. 40 anos depois de sua morte, finalmente estamos fazendo exatamente isso. E talvez, no final das contas, essa seja a justiça mais significativa de todas. A vitória póstuma de um homem bom sobre a ganância que tentou destruir seu legado. A Fundação Augusto Machado continuará seu trabalho por muitas décadas. Cada pessoa ajudada será uma pequena vitória contra o mal que foi cometido em 1984. Cada vida transformada será um testemunho de que, mesmo quando a família falha, mesmo quando a justiça é tardia, mesmo quando os crimes permanecem impunes, o bem pode triunfar sobre o mal. Meu avô foi assassinado, mas sua visão de um mundo mais justo está mais viva do que nunca.